TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Eu quero já agradecer, todos vocês que têm nos assistido, você que tem compartilhado essas mensagens com tantas pessoas. Você tem sido boca de Deus, um profeta do Senhor. Queridos, eu quero agradecer também as ligações. Eu passei aí uns dias, não estava muito bem de saúde, e muitas pessoas me ligaram, oraram por mim. Nós temos um grupo de oração. Então, se você quer receber a oração, coloque o seu nome aí no WhatsApp, fale o motivo da oração. Nós já temos esse grupo aqui, que é o grupo do Pão da Vida. Estou aqui com ele aberto aqui no meu celular nesse momento. Mas também nós temos um grupo lá da igreja que sempre nós colocamos lá os pedidos de oração, para que as pessoas possam estar intercedendo. E nós temos tido muita resposta de milagres. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a importância de você receber uma ligação. Sim, você que tem colocado seus nomes aí, pedido de oração, mas ligue também. Seja boca de Deus, ligue para essa pessoa que está enfermo, mande uma mensagem, fala para ela o quanto Deus a ama, o quanto ela é importante, Fala, olha, eu estou orando por você. Queridos, isso é muito bom, isso é muito importante. Por quê? Porque o momento de uma enfermidade, o momento de uma crise, que seja familiar, financeira, a pessoa ela está vulnerável, ela se sente fragilizada, precisando de uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação. Então, seja a boca de Deus, mande uma mensagem, faça uma oração, grave uma oração e mande para essa pessoa. Fala para ela, você é muito importante, você está nessa situação, mas eu creio que Cristo, ele pode e vai reverter o seu quadro. Queridos, simples mensagem, e você não sabe o valor que tem. Esses dias que eu tive assim, um pouco debilitado da minha saúde, recebi muitas orações, recebi mensagens, ligações. Pastor, eu estou contigo, estou orando por você. Queridos, como isso é confortante. Então faça isso também. Use os meios de comunicação, a internet, para ser boca de Deus, para ser um evangelista, para falar do amor de Deus para essas pessoas. Eu quero iniciar orando, claro. Vamos orar aqui, Estou falando de milagre, então o momento é agora do milagre, o momento de nós orarmos. Então, se você tem aí um pedido de oração, escreva, mande pelo WhatsApp, que nós estaremos orando por você, tá bom? Você que precisa de um milagre, independente da área que seja, eu entendo assim, que Deus ele permite nós caminharmos até certo ponto. Dali para lá, muitas vezes nós deparamos com situações que somente Deus. E é nesse momento que o milagre acontece. É nesse momento que o sobrenatural acontece. Então, vamos orar. Eu tenho aqui alguns nomes, eu quero falar. Dona Maria dos Anjos, oração por Paulo Brigton. Dona Idineia, oração por Cristina, oração por Renata, Iago, Amanda, oração por Marcelo, por Isaac, por Gabriel, William, Vitória, Rafael, Malvina, Gabriel, Agnes, Pastor Jeremias, Pedro, Vitorino, Aldemir, Sheila, Simone, Aline Barbosa, Rafael, Carlos Eduardo, Leia, Lucinete, Clara, Marlon, Gabriel, Marcos, Vanderlei e pela tia Zezé. Alguns nomes. Entre tantos outros nomes que nós recebemos muitas vezes, pessoas que nesse momento aí não colocaram o seu nome, mas estarão intercedendo também.
Então, quero convidar a você nesse momento a clamar pela presença daquele que pode curar, aquele que salva, aquele que resgata, aquele que transforma. E o nome dele é Jesus Cristo. Queridos, nós como pastores somos somente um instrumento, só um canal para levar Jesus até você, para que você seja curado, para que você seja restaurado. Então se você puder colocar a mão onde está a enfermidade, onde está a dor, ou você que está orando por alguém, pense no nome dessa pessoa, fale o nome dessa pessoa nesse momento. Você que está passando por problemas financeiros, coloque diante do Senhor a sua necessidade. Você que está com dificuldades, talvez na caminhada, de caminhar em Cristo, pessoas que eu tenho visto que ouvem a palavra, ama Jesus, mas não conseguem caminhar, querido. Há pessoas que estão aprisionadas. Clame ao Senhor Jesus, Senhor, quebre as cadeias, para que eu possa nesse momento estar caminhando na Tua presença, para que eu possa nesse momento estar te adorando da forma qual a Tua palavra nos ensina a te adorar, que nós possamos ser aqueles que o Senhor busca. Então, coloque diante do Senhor a sua vida, a vida de pessoas que se encontram nesse quadro, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão passando com complicações na área do vício. Clame, queridos, Jesus cura. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que foram curadas, pessoas que foram restauradas, hoje pessoas casadas, pessoas hoje com a sua família restaurada. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus amado e querido Pai, eu quero clamar a Ti nesse momento, Senhor, que só venha Deus atender a cada pedido. Nós colocamos diante de Ti, Deus, nome de pessoas, ó Pai, que estão passando por enfermidades, pessoas com dificuldade na sua caminhada, pessoas com problemas no lar, pessoas, ó Deus, que estão com problemas financeiros, pessoas, ó Deus, que estão, Senhor Deus, com causas na justiça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti nesse momento que só venha intervir, ó Deus, ó Pai, a favor dessas vidas, Senhor. Pai, Só é aquele que toca no coração de homens para que possam nos abençoar. Pessoas, ó Deus, que possam estar ajudando, ó Deus, a dar uma direção àqueles que precisam. Pai, então, em nome de Jesus, Senhor, que o milagre aconteça nesse dia. Senhor, que nós possamos ouvir o testemunho de pessoas que foram curadas, pessoas que foram restauradas, pessoas, ó Deus, que seus relacionamentos foram restaurados. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós cremos na Tua palavra, cremos no poder que há na Tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, visita cada pessoa agora nesse momento, aonde ela estiver. Ó Deus, se tiver acamada, Senhor, se tiver num leito do hospital ou num presídio, Pai, traz a libertação, traz a cura, Senhor. Faça essa pessoa levantar-se do estado a qual se encontra. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então creia na oração da fé. Creia na oração do milagre, na oração da cura. Eu creio que nesse momento você está recebendo a sua cura. E eu quero te convidar a estar conosco. Nós temos ali a igreja na rua Dr. Hermogênio Silva, 195, no Retiro, Igreja Metodista Internacional. Temos cultos todo domingo às 10 horas da manhã e terça-feira às 20 horas. Vem estar conosco. Eu quero te dar um abraço. Eu gostaria de ouvir o milagre a qual Deus fez na sua vida. Eu quero orar com você pessoalmente. Então, vem estar conosco. Nós te receberemos de braços abertos. Existe lá uma cadeira reservada para você. Você que talvez ainda não está caminhando na presença do Senhor, você que está afastado da presença de Deus, venha. Nós somos uma família que se importa com você. Amém? Vamos para a mensagem. Eu quero compartilhar hoje uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração, uma mensagem muito conhecida. Eu creio que você já ouviu essa mensagem diversas vezes. Fala sobre Naamã, sim, um comandante do exército da Síria. E um homem que ele tinha uma enfermidade que era incurável para a época. Ele era leproso. Imagino eu, né, ele deveria usar roupas que cobriam seu corpo para não ver, porque a lepra, né, ela vai
apodrecendo a carne e os membros eles vão caindo. Eu imagino aquele homem, né, um homem, né, que tinha título, um homem guerreiro, um homem que tinha assim um olhar diferenciado, né? As pessoas olhavam para ele de uma forma diferenciada. Por quê? Porque ele era um grande comandante, um homem que já tinha vencido várias guerras, um homem que trazia títulos para a sua nação, mas tinha uma enfermidade incurável. Vamos ler esse texto? Se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos, vamos estar lendo versículos do 1 ao 3. Pegue a sua Bíblia, acompanhe aí comigo, faça suas anotações, marque, querido, não é pecado marcar a Bíblia, não. Né? Por muitos anos eu ouvi pessoas falar, não, a Bíblia é sagrada, você não pode marcar, não pode rabiscar. Queridos, marque a sua Bíblia sim, para quê? Para que quando você precisar de uma palavra, você lembrar onde está. Então marque, faça anotações. E se você não quiser marcar a Bíblia, pegue um caderno, faça isso. Mas não deixe de estudar a palavra de Deus. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Queridos, eu imagino, como eu falei, a condição desse homem, né, uma autopatente militar, uma pessoa que tinha condições financeiras de comprar o medicamento que quisesse, ter o médico que quisesse na época. Por quê? Porque ele era uma pessoa não somente abastada financeiramente, creio eu, mas uma pessoa que tinha um favor do rei, uma pessoa que estava ali perto do rei. Então, o rei também, ele não queria perder aquele grande guerreiro, aquele homem que já, né, trazia vários títulos para a sua nação. Mas aquele homem tinha ali uma doença incurável. E ele sabia que os dias deles, ele estava contado. Mas eu imagino que aquele homem, ele já buscava, né, um meio para ser curado. Então, eu acredito, tem um medicamento ali, ia lá, ele mesmo, talvez pessoalmente, ia buscar, ou talvez mandava uma pessoa ir buscar ali um medicamento. E ele era uma pessoa que eu creio que incansavelmente ele buscava a sua cura. Não é assim que acontece? Né? Quando a pessoa passa por uma enfermidade, ela busca vários médicos, ela busca vários medicamentos, por quê? Ela não quer morrer. Não é assim? Você que está passando por essa enfermidade, queridos, né, eu creio que você tem buscado meios para que você possa solucionar, né, a sua enfermidade, os seus problemas. E Naamã, acredito que também não foi diferente. E ele, acredito eu, que ele já tinha ouvido falar do que Deus fazia em Israel. Interessante que muitas vezes nós somos assim. Nós ouvimos, mas nós não paramos para refletir. Às vezes, por vários motivos. Eu não sei qual era a situação de Naamã, que ele ainda não tinha buscado ajuda em Israel, no profeta, porque você já ouviu, já viu, já observou que quando há um local onde que há milagres, as pessoas vão. Automaticamente as pessoas querem ser curadas, elas vão ali para buscar o milagre. Israel era um lugar de milagre. Ali era um lugar onde Deus se manifestava através do povo e através, né, do profeta Eliseu. E Naamã, acredito que ele já tinha ouvido falar. Né? Sempre, né, as pessoas comentam com o outro, ali é um profeta, ali é um homem que cura, há um homem que faz milagres. Mas interessante que nós observamos no contexto da história que Naamã não foi lá, não foi, né, buscar a sua cura, até que uma jovem que foi levada como escrava, servindo a esposa de Naamã, fala para a esposa de Naamã, olha só, se Naamã ficasse de frente para o profeta, se ele fosse até o profeta, vamos ler o que diz aqui no versículo 3, olha, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta, tem algumas
algumas Bíblias que falam, né, que se ele estivesse à frente do profeta, se ele ficasse de frente para o profeta. Queridos, é interessante que Naamã ainda ele não tinha ficado de frente para o profeta. Ele não tinha procurado a ajuda do profeta. E muitas vezes, queridos, há situações, circunstâncias que nos impedem de buscarmos ajudas. E uma delas é o orgulho. Quantas vezes nós somos orgulhosos? Quantas vezes nosso orgulho impede a nossa bênção, impedem a nossa cura? Ah, não, eu não vou pedir ajuda. Ah, não vou pedir para que aquela pessoa ore por mim. Querido, quando nós não pedimos ajuda, isso é orgulho. Ah, não, é tímido, não, é orgulho, queridos. É porque nós não queremos, né, nos rebaixar, nos humilhar. Ah, não, porque aquela pessoa tão simples, ela não pode orar por mim. Não, queridos, Deus usa pessoas que você menos imagina. Deus usa até crianças, eu já vi crianças orando e pessoas sendo curadas. Então, por que não buscar ajuda? Por que não ir até essa pessoa, né, que foi graciada e tem ministrado a cura e tem sido instrumento de Deus para curar outras pessoas? Mas Naamã, ele tinha alguma dificuldade. Mas o interessante aqui é que ele ouviu a sua esposa. Ele ouviu, né, aquela mulher que, acredito eu, que o amava. E ali Naamã, ele vai de encontro àquele profeta ali em Israel. A gente conhece todo o contexto, né, da história, que ali ele entra na água por 7 vezes e ele é curado. Mas ele precisou reconhecer que existia Deus em Israel. Queridos, e quantas vezes nós vemos pessoas que têm essa dificuldade de reconhecer que Deus pode mudar a sua história? Tem pessoas que não creem. Tem pessoas que até rejeitam a palavra de Deus. Tem pessoas, queridos, que colocam o médico em primeiro lugar, tantas outras coisas em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você não tem que ir ao médico, tem que ir sim. Eu fui ao médico esses dias. Né? Tem que tomar o medicamento, se o médico fala para você tomar um medicamento, tome o medicamento, mas não deixe de procurar Deus. Sabe o que eu faço todas as vezes, né, que eu vou a um hospital ou eu vou levar alguém a um hospital? Às vezes as pessoas me pedem, pastor, me leva, né? Eu não tenho carro, estou passando mal. Eu levo, não há problema, mas a primeira coisa que eu faço é orar. Eu entrego a vida daquela pessoa ao Senhor. Eu peço ao Senhor Jesus para que possa começar o processo da cura. Eu peço a Jesus que possa colocar ali uma equipe médica de excelência para tratar daquela pessoa. E eu quero dizer uma coisa para vocês, não teve uma vez que eu levei alguém no hospital que não recebeu um tratamento de excelência. Não teve uma vez. Já teve casos de chegarmos em um hospital e ali está super lotado e o médico fala, gente, eu não tenho mais como atender mais ninguém, mas atender a pessoa que eu levei lá. Sabe por quê, queridos? Eu creio no milagre. Eu creio num Deus que ele prepara tudo, ele é um Deus abençoador, ele é pai. É um Deus amigo, é um Deus que nos ama. Mas Naamã, ele tinha alguma dificuldade. Não sei se orgulho, vergonha, como muitas pessoas, queridos, que estão presas nesses sentimentos, né? Sentimentos que não deixam romper o milagre em sua vida. Mas eu creio que nesse dia, a partir desse dia, você vai romper com todas as dificuldades que te impedem de você chegar-se a Cristo, de você chegar a Deus. Queridos, ora ao Senhor, porque a maior parte das nossas dificuldades está no na nossa mente, nas nossas emoções. Às vezes nós, é vergonha, é medo, é tantos sentimentos que nós temos emocionalmente que nos impedem de ver o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Deus, ele age pela fé. Deus age, né, por algo que nós não apalpamos, não vemos, mas ele age. Nosso Deus é Deus do milagre. E eu quero te motivar, né, a uma frase que diz assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã. Então, queridos, busca Deus agora.
Se achegue a ele como Naamã, ele rompeu, né? Naamã, ele teve todo um processo quando nós começamos a pegar o contexto da história dele. Ele teve que, né, ouvir a esposa, talvez, eu não sei se ele era orgulhoso o suficiente, que não ouvia ninguém, mas ele ouviu a esposa. Ele teve que chegar-se até o rei dele, pedir ao rei para que fosse a Israel. Ele vai a Israel, chega lá, ele se apresenta ao rei de Israel, e o rei de Israel fala, eu não posso fazer nada, mas o profeta Eliseu, ao ouvir, fala assim, não, o Senhor pode te curar sim, Deus pode te curar. Mas Naamã, ele passa por um processo, ele teve que se despir diante do profeta, entrar num local, num rio, que para ele era sujo, mas ali foi o local do milagre. Ele precisou passar por esse processo. Eu não sei qual é o processo que você precisa passar, mas talvez você está precisando passar por um processo para você romper com o seu orgulho, para você romper com as suas limitações que você mesmo cria, para que você possa viver o milagre de Deus, meu querido. Vive o milagre do Senhor. Abra mão daquilo que está te prendendo, abra mão daquilo que está te impedindo você ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Corra, vá para uma igreja. Busque uma igreja perto da sua casa. Se você ainda não está caminhando, se você quer caminhar conosco, venha caminhar conosco. Porque nós queremos cuidar de você. Nós queremos te amar. Nós queremos te abraçar. Queremos orar pela sua vida. Queremos dar a você palavra de fé. Motivar para que você possa romper com a situação a qual você se encontra. E eu coloquei aqui o que acontece quando nós nos encontramos com Deus. Naamã, ele foi curado de uma enfermidade que, aos olhos do médico, não havia cura. E você, que está passando talvez por uma enfermidade, que aos olhos do médico não há cura, venha para Jesus, entregue a sua vida a Ele. Fala, Senhor, me dê forças, me capacite para que eu possa vencer essa enfermidade. E eu tenho certeza, querido, que o nosso Deus, Ele é Deus de cura, Ele é Deus do milagre. Ele pode curar. Mas aí você fala, pastor, e aquelas pessoas que estão na igreja que não foram curadas? Eu entendo, queridos, que Deus age de 3 formas. Ele pode nos curar, Ele pode nos dar condições para que nós possamos passar pelo processo até sermos curados. Uma cura imediata, um processo de uma cura, pode acontecer. Ou Ele nos dá força para que nós possamos viver aquele momento da dor, da enfermidade, mas viver bem, em paz. Queridos, eu conheço pessoas que têm enfermidades que não têm cura, mas são um exemplo de alegria, de felicidade. E o que eles fazem, querido, muitas pessoas que são sãs, pessoas perfeitas não fazem. São pessoas que são exemplos, sabe por quê? Estão cheias do poder de Deus e esperando pela cura. Não desistiram, não. A enfermidade está lá sim, mas não desistiram. Por quê? Porque a Bíblia fala que todas as nossas enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. Nós estamos vivendo o que hoje? Uma sombra de uma enfermidade. Mas a enfermidade já foi levada. Então nós podemos repreender, nós podemos colocar em cima dessa sombra a luz de Cristo. E a luz de Cristo vai fazer com que essa enfermidade venha desaparecer. Eu creio dessa forma. Mas Jesus também cura paralíticos. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 2. Queridos, há tipo de paralisia. Há pessoas que têm uma paralisia física, mas tem outras que têm uma paralisia espiritual, precisam ser libertas. Não estão conseguindo caminhar, não estão conseguindo se projetar na vida, não estão conseguindo dar volta por cima. Então, querido, Jesus cura a paralisia. Jesus cura também pessoas como aquela mulher que tinha uma hemorragia, que sangrava constantemente, estava fadada à morte, já tinha gastado todos os seus bens. Jesus cura pessoas assim também. Jesus cura cegos. Queridos, quantas pessoas que são cegas, mas são cegas, aquelas pessoas que veem, mas não querem ver, né? São pessoas que sabem da situação, mas não mudam. Continuam vendo, mas fecham os olhos. Queridos, Deus cura essas cegueiras também. Deus cura aquelas pessoas que estão cegas por aquela situação que estão vivendo. Como aquele garoto filho pródigo, né, que caindo em si,
ele foi liberto, as escamas dos seus olhos caíram. Ele falou, vou voltar para casa, porque na casa do meu pai, o funcionário tem condições melhores do que o que eu estou vivendo. Então Jesus cura cegueira física, espiritual. A Bíblia fala que Jesus curou um mudo lá em Mateus capítulo 9, versículo 32. Jesus curou um homem que tinha sua mão seca. Uau! Deus fez crescer carne, músculos, tendões naquela mão novamente. Aquela mão começou a se movimentar normalmente. Queridos, Deus, ele é tremendo. Ele é Deus de milagres, ele é o Deus do sobrenatural. E eu quero motivar a sua fé. Eu quero, nesse momento, queridos, acreditar que você vai romper com todas as suas dificuldades para que possa viver o sobrenatural de Deus. Mas também Jesus, ele nos dá, ele nos supre todas as nossas necessidades, como ele fez lá naquela multiplicação dos pães, lá em Mateus capítulo 14, versículo 15. Queridos, Deus, ele também supre as nossas necessidades. E talvez o que você está passando hoje é uma necessidade financeira. E eu creio que Jesus, ele pode mudar o seu quadro. Ele pode abrir uma porta de emprego. Ele pode te dar condições de você montar um negócio, de ser um empresário. Queridos, Deus é Deus de milagres. Creia. Mas sabe o que mais as Sagradas Escrituras nos diz? Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe o que quer dizer isso? Que o mesmo Jesus que fez o milagre há 2000 anos atrás, ele continua fazendo milagre hoje. E continuará fazendo milagre no futuro, porque nós precisamos de milagres. Então eu quero te motivar a você buscar, a você se apresentar, né, diante desse Deus maravilhoso, de Jesus Cristo, que pode restaurar, que pode te salvar, que pode transformar a sua vida. E eu te pergunto, o que você está esperando? O que você quer? O que você está precisando? Apresenta ao Senhor. Em João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Jesus, ele quer te dar uma vida plena, uma vida sobrenatural, uma vida alegre, uma alegria no espírito, que você vai conseguir vencer todas as circunstâncias. Esse é o nosso Deus. Então eu quero orar por você hoje. Feche os seus olhos e eu creio que o Deus que curou Naamã, ele vai curar a sua vida, ele vai te restaurar, ele vai mudar a sua história. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento há pessoas nos assistindo, pessoas, ó Deus, que precisam do milagre, precisam, ó Deus, viver o sobrenatural. Então eu quero clamar a Ti nesse momento, Pai, que o Senhor venha visitá-las, ó Deus, com poder e graça. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, tirando toda paralisia física, toda paralisia espiritual e emocional. Ó Deus, para que essas pessoas possam romper. Ó Espírito Santo de Deus, visita elas agora, Senhor. Vai agindo, Deus, com Teu sobrenatural. Eu creio, Deus, na Tua palavra. Eu creio no milagre. Eu creio, Deus, que da mesma forma, Deus, que só foi com aquele comandante, ó Deus, só pode ir com qualquer pessoa, fazer com qualquer pessoa nesse momento. Então, Espírito Santo de Deus, visita agora, Senhor. Vai visitando as casas, Senhor. Vai visitando aqueles que estão enfermos. Ó Deus querido, vai tocando na enfermidade nesse momento. Vai, Senhor Deus, fazendo que ali, Deus, haja um processo da cura. Outros, ó Deus, estão sendo curados agora. Eu creio em nome de Jesus, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, visita os lares. Visita, Senhor Deus, as casas, ó Deus, que estão, Senhor Deus, vivendo crises familiares, ó Deus, restaura os relacionamentos, restaura, Senhor Deus, os casamentos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor Deus, que essa semana nós estaremos ouvindo aqui testemunhos de sobrenatural, ó Deus, do que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida das pessoas. Pai, eu te louvo, te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade de trazer essa mensagem a tantas pessoas, ó Deus, que estão sofrendo. Pessoas, ó Deus, que estavam perdidas, mas agora encontraram o Senhor Jesus. E o Senhor, ó Deus, vai transformar a sua vida e a sua história. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando agora o programa Pão da Vida. Eu quero agradecer a sua presença. Não deixe de dar o seu like, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível.
Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.